Bom dia. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente. Essa semana a gente teve um encontro que a gente costuma ter todo ano com líderes. Para quem não sabe, a gente do Convergência faz parte de um ministério chamado Ticum Brasil, que é um ministério ligado ao Ticum Global. Ticum é uma palavra que significa restauração. Pode dar uma diminuída aí, que tá. É uma palavra que significa restauração e é um ministério que começou com alguns irmãos que são judeus e foram para Israel para evangelizar o povo judeu novamente, né? Então, a gente crê muito que Deus, no fim dos tempos, vai restaurar a nação de Israel, trazendo novamente um derramamento do Espírito Santo ali na cidade de Jerusalém, na nação de Israel, antes da vinda de Jesus. E quando nós nos ligamos a esses irmãos, foi uma forma da gente se conectar a isso que a gente crê que Deus vai fazer nos últimos dias. Então, todo ano, nessa época, a gente tem um evento que a gente reúne irmãos de igrejas que estão ligadas a nós para falar a respeito de assuntos que têm como objetivo levar a igreja a cumprir aquilo que Deus está chamando a gente para viver nesses tempos. Então, esse encontro em específico, a gente tratou de assuntos como aliança, a gente tratou de igreja caseira, a gente falou a respeito de família, de amizade, de visão profética, e foi um período bem puxado, né? Então, a gente começa orando bem cedo, geralmente termina depois da janta, e lá nesse encontro eu compartilhei uma palavra sobre um assunto específico que eu creio que é uma necessidade grande da igreja hoje, e várias pessoas falaram comigo assim que seria muito bom se eu compartilhasse isso com a igreja também. Eu fiz algumas modificações, porque quando eu preguei isso lá, o foco era falar para pastores e líderes, né? E aqui eu dei alguma modificada para a gente poder trazer isso para a realidade da igreja, independente do que você... se você está atuando na liderança ou não, essa palavra aqui vai ter a ver com você. Então, a palavra o título que eu dei foi Criado para a Amizade. Então, se você está com sua Bíblia aí, você pode abrir em João, capítulo 15, versículo 13. João 15, 13. João 15, 13. Essas são as palavras de Jesus dizendo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então, a gente vê nos evangelhos, a gente está muito acostumado a olhar para Jesus como aquele que é o Senhor, como aquele que é Deus em carne, Emanuel, aquele que é o Filho de Deus, o Verbo vivo. Mas a realidade é que Jesus viveu como um ser humano. Jesus viveu uma vida, até certo ponto, comum. Porque Jesus vivia, trabalhava, tinha relacionamento com amigos, com sua família, e até que chegou o momento dele se revelar para Israel como Messias, começar o seu ministério, até aquele ponto ele viveu uma vida normal. E o que acontece é que, quando a gente pensa a respeito da nossa vida, a gente tende a distanciar a nossa vida daquilo que a gente lê nas páginas das Escrituras. Mas a verdade é que o nosso chamado não é para viver uma vida que é desconectada da realidade. Jesus nos chama para viver uma vida enraizada naquilo que é real. E quando Jesus fala aqui a respeito de dar a vida pelos seus amigos, ele está se referindo principalmente aos seus discípulos que estão ali junto com ele. Pessoas que conviveram com ele, que comeram com ele, que andaram com ele, que sofreram junto com ele.
E quando a gente fala de dar a vida pelos amigos, é exatamente esse o novo mandamento que Jesus nos deu. Jesus nos deu um novo mandamento, que é amar uns aos outros como Ele nos amou. Então, se a gente fala de amar uns aos outros como Ele nos amou, e Jesus diz aqui que o maior amor que existe é dar a vida pelos seus amigos, a gente pode concluir que Jesus está dizendo que a maior expressão de amor que existe é a amizade. Mas é exatamente essa expressão, é exatamente a amizade, que é a coisa que a gente vê sendo mais perdida nos nossos dias. A amizade acabou se tornando uma coisa banalizada. A gente fala que todo mundo é amigo. E eu também não estou querendo entrar numa discussão semântica de termos, não tem problema. Você pode continuar chamando o garçom de amigo, companheiro, patrão, mestre, chefe, campeão. Gente, se o cara tem aquele negócio da linguagem do amor lá, se a linguagem do cara é palavra de afirmação, a gente já sabe qual a profissão que ele tinha que ter. Ele tinha que ser garçom. Porque ele ia sair com um tanque cheio de amor, né? O dia inteiro as pessoas estão lá. Ô, querido, né? Mestre, duque, meu rei, meu senhor, meu Deus. O cara é exaltado o dia inteiro, assim. Mas, assim, a gente usa esse tipo de palavra ainda mais pelo seguinte, gente. A gente tem uma cultura... A cultura brasileira é uma cultura extremamente amigável. Mas a gente precisa parar de confundir ser amigo com ser amigável. Você pode ser uma pessoa agradável, você pode encontrar com pessoas agradáveis, mas não necessariamente aquelas pessoas são seus amigos. Porque a amizade é algo mais profundo que isso. A amizade não deveria ser banalizado, deveria ser valorizado. Até porque hoje a gente enfrenta mundialmente uma espécie de epidemia de solidão. O que é estranho, porque se você parar para pensar, a gente vive na época onde as pessoas estão mais conectadas do que nunca. As pessoas elas estão o tempo todo em contato umas com as outras por meio das redes sociais. A gente o tempo todo está encontrando com outras pessoas. A gente viu a importância do convívio que nós devemos ter, principalmente depois do período da pandemia, onde muitos ficaram obrigados a ficarem isolados. E aí viram, nossa, eu preciso estar com pessoas. Mas isso não quer dizer que a amizade aumentou. Porque amizade não é a mesma coisa que você estar perto de pessoas. Amizade não é a mesma coisa que você ter um convívio intenso com alguém. Amizade não é a mesma coisa que alguém simplesmente ser um colega, um conhecido, um companheiro de trabalho, um sócio ou qualquer outra coisa desse tipo. Você pode muito bem conviver intensamente com alguém e não ser amigo dessa pessoa. Tem um relatório que foi divulgado, se eu não me engano, em 2017. Um relatório foi divulgado em 2017 e ele diz que o impacto negativo da solidão sobre a saúde humana é semelhante ao indivíduo fumar 15 cigarros por dia. 15 cigarros por dia. Se for 8, dá uns 7. Mas o Reino Unido, né, Inglaterra e todos os outros países que fazem parte do Reino Unido, eles criaram um comitê só para lidar com o problema da solidão. Devido à gravidade da coisa. As pessoas estão tão solitárias que o governo precisou se preocupar em gerar relacionamentos, em fazer com que as pessoas não fiquem isoladas, em fazer com que essa solidão
não se torne um dos principais motivos para que essas pessoas passem a definhar e morrer. O fato da gente ter redes sociais, o fato da gente ter uma constante busca por realização, por prosperidade financeira, isso está fazendo com que cada vez mais nós estejamos conectados e solitários. O tempo todo, você observa a vida das pessoas. O tempo todo, você entra em contato com as pessoas, você interage com elas. Mas o tempo todo que você faz isso, você se sente sozinho. Você sente que ninguém conhece o seu coração. Você sente que não tem ninguém com quem você pode, de fato, falar a respeito daquilo que dói no seu interior. Gente, não é à toa que tem muita gente que fala que o maior milagre de Jesus foi ter 12 amigos próximos depois dos 30 anos de idade. O maior milagre que ele realizou foi esse. Mas, à primeira vista, pode parecer que a Bíblia não fala tanto a respeito de amizade. A gente vê pessoas enfatizarem muito mais outros relacionamentos. Então, a gente vê pessoas enfatizarem relacionamentos que não são tão explicitamente falados na Bíblia. A galera fala da importância de você ter um pai espiritual. A pessoa fala da importância de você se submeter. O pessoal fala da importância de um monte de coisa, mas o que falta no ambiente evangélico é a amizade. A amizade. Começando com os líderes e passando para toda a congregação. Existe necessidade de amizade verdadeira. E a Bíblia deixa muito claro o quanto que isso é importante diante do seguinte fato. O primeiro problema que a humanidade enfrentou, primeiro problema depois da criação, primeira coisa ruim que houve, foi o quê? Eu posso falar o seguinte, não foi o pecado. A primeira coisa ruim que a humanidade enfrentou depois da criação foi a solidão. Deus criou todas as coisas. Em Gênesis 1:31 diz que Deus viu tudo aquilo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Mas depois disso, o que acontece? Gênesis 2:18. O Senhor disse ainda, não é bom. Não é bom. Gente, o contrário de bom é o quê? Oi? É ruim. Então Deus está falando, ó, eu criei tudo isso. Tudo que eu criei é muito bom. Mas calma aí, tem uma coisa ruim aqui. E quer dizer que Deus criou algo que era ruim? Não. Quer dizer que Deus ainda precisava completar o trabalho que Ele mesmo começou, porque Ele disse que Ele tinha criado o ser humano à sua imagem, mas o ser humano, a imagem de Deus, era homem e mulher. Não era só o homem, não era só a mulher, mas era homem e mulher. E aí a gente pode olhar isso e falar assim, tá, beleza. Não foi o pecado que criou em Adão a necessidade de não estar sozinho. Não foi isso. A gente não está falando que Deus criou algo defeituoso. O que a gente está dizendo é o seguinte, é que foi exatamente a perfeição da criação divina que gerou nele a necessidade de não permanecer sozinho. Foi exatamente o fato de Adão ter sido criado por Deus, sem defeito, que criou nele a necessidade de ter outro alguém. Por quê? Porque ele havia sido criado pelo Deus que é o Deus triuno. E é por isso que eu insisto em falar aqui para vocês que realidade é comunidade. Porque tudo que há no mundo e no universo e em toda a criação de Deus vem da realidade de um Deus triuno que tem comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, toda vez que você se isola das pessoas,
toda vez que você não gera relacionamentos, toda vez que você vive uma vida solitária, você não só está fazendo algo que é ruim, você está se desconectando da realidade em si. Porque a realidade é oriunda de comunidade. E quando você não vive comunidade, você se afasta da realidade. E eu posso dizer para você que isso é exatamente a definição de algo chamado loucura. A pessoa que perdeu a sua sanidade é a pessoa que, em algum ponto, perdeu a sua conexão com a realidade. Ela perdeu a capacidade de se conectar, de interpretar, de absorver de uma maneira sã aquilo que é real. E quando o indivíduo vive uma vida isolada, ele perde essa capacidade. O primeiro problema da história humana, o primeiro problema nas páginas das Escrituras, o primeiro problema em qualquer vida humana, não foi o pecado, foi a solidão. Essas são as palavras de um autor chamado Drew Hunter. Então, mas vamos investigar um pouco mais isso daqui, porque tem algo que pode ser que você está pensando agora, que é fácil pensar que a solução da solidão de Adão tem mais a ver com casamento do que com amizade. Ainda que no casamento temos a união entre homem e mulher que constitui a imagem de Deus, a realidade é que o casamento não é a solução. Porque pensar que o casamento é a solução para a solidão humana é a mesma coisa que você dizer que aquilo que não era bom era ser solteiro. E se Deus estivesse falando isso, por que então que o Filho de Deus, encarnado, viveu a sua vida sem se casar? A gente estaria dizendo o seguinte: Jesus viveu uma vida humana incompleta. Mas a gente sabe que Jesus viveu plenamente a vida humana. Então, a solução para aquilo que não era bom não era o casamento. Até porque resolver a solidão por meio do casamento resolveria somente a solidão de Adão. Mas aí você teria que dizer o seguinte: tá, mas não era bom que o homem esteja só. E quanto aos descendentes de Adão e Eva? Porque Eva não vem solucionar só o problema da solidão de Adão, ela vem para solucionar o problema da solidão da humanidade. Porque através da capacidade de gerar filhos, junto com seu marido, ela fez com que a humanidade pudesse se tornar uma comunidade. Então, os seus filhos nasceriam num contexto onde eles teriam relacionamentos com os quais eles poderiam se conectar. Os filhos dos seus filhos teriam relacionamentos com os quais eles poderiam se conectar. Então, o que supre não é a necessidade de Adão de uma esposa, mas é a necessidade da humanidade através da palavra de Deus: multiplicai-vos. Pensando nisso, a gente tem que entender que, e mais uma vez eu uso as palavras desse autor chamado Drew Hunter, que escreveu um livro que chama Criados para a Amizade. Ele não tem em português ainda, mas se você ler em inglês eu recomendo. Ele diz o seguinte: a amizade não é algo que nós criamos, é algo para que nós fomos criados. A amizade não é uma coisa que a gente inventou, não é uma coisa supérflua, não é um adendo, mas é algo essencial para a vida humana. A realidade é que quando nós buscamos a solidão, nós nos encontramos na pior das companhias possível. Você já reparou? Não, eu vou fazer uma pergunta e eu tenho certeza que você vai saber me responder. Porque, no mínimo, você já viu filme que fala disso. Qual que é a pior punição na cadeia? É o quê? É a solitária. Agora,
Pensa comigo. Qual que é um ditado que a gente costuma ouvir por aí, né? Antes só do que mal acompanhado. Você consegue pensar um lugar onde você tenha piores companhias do que na cadeia? Na cadeia, acredito que são companhias assim que na sua maioria não são muito interessantes. Não é gente que você recomendaria, vai lá fazer amizade, né? Estou se sentindo meio sozinho, qual que é um lugar bom para eu conhecer gente? Espera te ligarem, falando que sequestraram tua mãe. Fala assim, cara, eu precisava muito de alguém para conversar. Até te pago o resgate, mas me liga mais vezes. Não é um lugar recomendado, né? Só que a pior punição que você tem ali é ficar isolado. A pior coisa que pode acontecer com alguém na cadeia é ficar isolado. Lugares que usam um sistema de solitário, eles falam que a solitária ela é a cadeia dentro da cadeia. Ela é o lugar para onde aqueles que estão presos não querem ir. Tem uma entrevista que eu me deparei, que é... Todo mundo que foi um adolescente rebelde aí, né, vai lembrar, tem uma banda chamada Linkin Park, né? Alguém aí ouviu Linkin Park na vida? Então, essa banda chamada Linkin Park, ela tinha um vocalista, um cara chamado Chester Bennington, e esse vocalista, ele infelizmente tirou a sua própria vida. Ele tinha crises profundas de depressão e, numa entrevista, ele fala um negócio, gente, que é um momento assim que você vê, cara, tem uma clareza ali e algo de uma sabedoria que Deus deu naquele momento. Ele fala o seguinte: eu sei que, para mim, quando eu estou dentro de mim, quando eu estou na minha cabeça, eu sei o que acontece. Esse lugar aqui, e ele fala isso apontando para a própria cabeça, esse crânio entre as minhas orelhas é um bairro perigoso. E eu não deveria andar por lá sozinho. Quando alguém vai para um lugar que você sabe que é perigoso, você se preocupa com a pessoa e você fala, cara, não vai em tal lugar sozinho. Não anda por lá sem ninguém. Vai com alguém junto. Por quê? Porque você está preocupado com a preservação da integridade daquela pessoa. Mas existe um lugar mais perigoso do que qualquer bairro que você pode imaginar. Ouso dizer mais perigoso que o Rio de Janeiro. Você vê a gravidade da situação. Porque eu cresci no Rio de Janeiro. Eu cresci no Rio, mas não teve nenhum lugar no Rio que foi mais perigoso para mim do que os meus próprios pensamentos durante toda a minha vida. Não tem nenhum lugar que me ofereceu mais risco, não teve nenhum lugar que ameaçou mais a minha vida do que os meus próprios pensamentos, que me conduziram inúmeras vezes a considerar o fim que esse rapaz aqui, o Chester Bennington, deu na sua própria vida. O perigo que há na nossa mente isolada, ele tem a ver com o fato de que nós não fomos criados para empreender essa jornada sem pessoas próximas a nós. E essa proximidade não é uma proximidade só de ter gente ao seu redor. Porque para você entrar nesse bairro perigoso com alguém, você precisa abrir as portas da sua mente e do seu coração para outras pessoas. E somente aqueles que são, de fato, seus amigos, eles vão conhecer você profundamente, o suficiente para andar por essas ruas e proteger a sua vida. Mas quando a gente fala a respeito de amizade, o que é amizade de fato? C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte, no seu livro Os Quatro Amores, ele dedica um capítulo para falar a respeito desse tipo de amor que é a amizade,
E ele diz que a amizade ela é o menos biológico dos nossos amores. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele está contrastando a amizade com amores como o amor romântico. O amor romântico, ele de alguma forma está conectado à nossa própria biologia. Nós, como seres humanos, somos seres sexuais. Nós temos desejos, nós temos necessidades biológicas que nos impelem na direção do amor romântico. Além disso, outros exemplos de amor que ele dá, como um amor que tem a ver com a familiaridade, são coisas que nós experimentamos na própria origem da nossa existência. Ele fala de um tipo de amor que é um amor que tem a ver com o convívio, com a familiaridade, um amor que geralmente você vai ter por pessoas da sua família, ainda que vocês não tenham um relacionamento profundo. Eu sei que tem famílias que são diferentes, mas eu já vi muitas famílias em que você tem irmãos que se amam profundamente, mas convivem muito pouco. Tem muito pouca necessidade de relacionar um com o outro. Eles têm um coração totalmente disposto a fazer o que for necessário um pelo outro. Mas eles não são grandes amigos. Eles não são pessoas que conhecem profundamente o coração um do outro. O conhecimento que eles têm tem a ver com o convívio, mas não tem a ver com eles serem confidentes. Tem gente que tem relacionamento assim com seus pais. Você ama os seus pais, mas você não tem um relacionamento profundo com eles. Você não conhece profundamente o coração deles. Você não sabe o que se passa com eles. Eles não são seus confidentes e nem você é deles. Mas isso não quer dizer que vocês não se amam. Mas é um tipo de amor diferente. É um tipo de amor que, ainda que ele pareça, em um certo sentido, raso, em termos de conhecimento mútuo, ele é profundo em termos do compromisso que há entre um e outro e do tanto que o indivíduo está disposto a sacrificar por aquela pessoa. Você pode ter esse tipo de amor em relação a primos, em relação a vizinhos com os quais você conviveu a vida inteira. Tem pessoas que se você ouvir que essa pessoa sofreu algo ou que essa pessoa faleceu, você vai sofrer. Mas se você for buscar na sua memória, você vai ver que talvez as palavras que mais foram trocadas entre vocês foram bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês não se conhecem profundamente. Mas existe um convívio ali que gerou um amor. Agora, a amizade não é uma necessidade biológica que nós sentimos de maneira objetiva. Você não necessita da amizade para sobreviver. E esse é exatamente o problema. O problema é que muitos de nós, pelo fato de percebermos que não precisamos da amizade para sobreviver e darmos valor para outras coisas, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está sobrevivendo. A gente está suportando a vida. A gente está caminhando de forma profundamente debilitada, simplesmente porque nós não temos pessoas que estão de fato ao nosso lado. Quando Deus cria Eva, Ele cria Eva para ser, sim, aquela que junto com Adão vai povoar a terra. Ele cria, sim, para ser, como diz o texto, uma ajudadora idônea. Mas Ele cria Eva também para ser uma companheira, uma amiga. E a realidade, gente, é que assim, se você se casou somente baseado na atração sexual, se você se casou somente baseado na praticidade, se você se casou somente baseado no fato de que você não conseguiu se segurar, e como você era crente, e para transar você precisava casar, você casou. Mas se você não tem amizade, você precisa entender que quando tudo passa, é só isso que resta.
Só isso que resta. E se, quando todas as coisas passam, é isso que permanece, você precisa entender que isso é o fundamento. Se você e a sua esposa ou seu marido não são amigos, vocês estão perdendo aquilo que é o cerne do relacionamento conjugal. Se vocês não têm amizade, vocês estão aproveitando muito pouco da dádiva do casamento que vocês receberam. C.S. Lewis, ele vai também dizer que, ele fala assim como imaginamos amantes com o rosto voltado um para o outro. Então ele está dizendo que o amor romântico são duas pessoas que estão voltadas uma para a outra. O amor romântico implica em uma espécie de desejo de possessão. Eu sei que essa palavra pode ser forte, eu sei que você pode falar assim, não, mas isso daí, ser possessivo é ruim. Sim, em um certo sentido pode ser ruim, mas existe um certo sentido em que esse sentimento é inseparável do amor romântico. Por quê? Porque o amor romântico ele implica em um desejo por exclusividade, coisa que a gente poderia chamar de fidelidade. O amor romântico implica no fato de que você deseja que o indivíduo seja plenamente seu e você deseja ser plenamente daquela pessoa. Por isso, aqueles que se amam com amor romântico estão voltados um para o outro. E aí C.S. Lewis vai continuar dizendo, mas amigos estarão lado a lado, seus olhos voltados para frente. E por essa razão, que aquelas pessoas, palavras do C.S. Lewis aqui, tá? Aquelas pessoas patéticas, que simplesmente querem amigos, nunca farão amigos. A própria condição de ter amigos é que deveríamos desejar algo mais do que amigos. C.S. Lewis está dizendo, olha, você não tem como gerar amizade, porque se você quer simplesmente a amizade em si, porque amigos não são aqueles que desejam um ao outro, mas são aqueles que, ao invés de olhar um para o outro, eles olham para o mesmo alvo, eles desejam a mesma coisa, eles compartilham valores. E é baseado nesses valores, nesses interesses, nessa paixão compartilhada, que eles firmam uma aliança. É óbvio que quando a gente fala a respeito de amizade no meio cristão, a gente está falando de uma situação onde todos nós temos algo em comum. Ou melhor, todos nós deveríamos ter algo em comum. Porque o fundamento principal para a nossa amizade não é, como a gente vê em muitos casos, amigos por causa do futebol. E eu sei que pode parecer um exemplo banal, sabe? Eu sei que pode parecer, se a gente falar de futebol, se a gente falar de música, se a gente falar de cinema, se a gente falar de literatura, se a gente falar de qualquer outro esporte, qualquer coisa, gente, podem parecer coisas banais, mas são exatamente essas coisas em comum que geram a semente da amizade. Você se une a pessoas por interesses em comum. Esses interesses em comum fazem com que vocês andem juntos. E, ao andarem juntos, vocês desenvolvem um relacionamento de confiança um com o outro. De certa forma, muitos relacionamentos de amizade transcendem aquilo que é a base para aquela amizade ter começado. E isso acontece porque, com o passar dos anos, os seus interesses podem mudar. Mas se os seus interesses mudam em um ambiente onde um já está de alguma forma ligado ao coração do outro, a verdade é que numa amizade profunda, você começa a se ver um pouco no outro. E você começa a ver um pouco do outro em você. Então as mudanças que você experimenta acabam sendo mudanças que ocorrem de maneira comunitária. Os interesses vão sendo despertados juntos. Pode acontecer de haver uma ruptura,
como talvez muitos de vocês experimentaram quando vocês encontraram com Jesus, quando vocês ouviram o Evangelho, se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus. Pode ser que vocês tinham amigos que eram muito próximos, que vocês amavam profundamente, mas que a partir do momento em que você colocou os seus olhos em Jesus, havia uma incompatibilidade. Você ainda ama aquelas pessoas, mas é muito mais difícil vocês andarem juntos lado a lado. Ele está olhando para outro lugar. Essa pessoa está indo para outra direção. E por mais que você sinta dor no coração, você começa a ver que vocês vão se separando. Então, a verdadeira amizade, ela precisa estar focada em algo além da amizade. Mas todos nós temos, ou deveríamos ter, uma paixão em comum. Uma paixão por Jesus. Um desejo pela presença de Deus. Um desejo de se tornar parecido com aquele que nos comprou pelo seu sangue. Isso deveria ser a base. Mas a gente vê muitas pessoas que, ainda que sejam pessoas de Deus, pessoas que amam Jesus, elas querem estabelecer relacionamentos de amizade não baseados em uma paixão por Deus, mas baseados no desejo de terem amigos, simplesmente. E quando esse desejo de ter amigo, ele supera a paixão que você tem por algo além de você, o que vai acontecer é que você vai se tornar essa pessoa que o C.S. Lewis vai chamar de patética, essa pessoa carente emocionalmente, essa pessoa que não consegue cultivar amizades, porque o foco dela está excessivamente investido nela mesma, em primeiro lugar, mas também no outro. Pode ser por necessidade de aprovação, pode ser por inseguranças que tomam o nosso coração de assalto, pode ser simplesmente porque você deseja ter uma amizade com uma pessoa específica, a qual você acredita que de alguma forma vai validar você como indivíduo. Mas se você quer ter amigos, você precisa encontrar uma paixão. Você precisa encontrar algo além da amizade para você experimentar a amizade. Adão recebeu Eva como sua esposa e como sua amiga. E havia algo que os dois precisavam compartilhar, que era a comunhão com Deus e a missão de refletirem a imagem de Deus para toda a criação. O que aconteceu foi que essa missão, ela se distorceu no coração deles. Eles deixaram de crer na palavra de Deus, eles seguiram pelo caminho das palavras da serpente, e eles tentaram cumprir algo, uma missão em conjunto, mas que excluía o relacionamento deles com Deus. Amizade tem a ver com duas pessoas que se tornam companheiros de jornada em direção a um alvo, a uma paixão compartilhada. Esse companheirismo envolve aliança, envolve compromisso, envolve conhecimento mútuo, envolve investimento. Provérbios, provavelmente, e eu, confesso para você que eu nunca tinha reparado isso até ler esse livro do Drew Hunter. Provérbios provavelmente é o livro da Bíblia que mais fala a respeito de amizade. Uma passagem específica é Provérbios 18, 24, que diz: o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles. Se você ler só até aqui, parece estar falando exatamente o oposto do que eu estou pregando aqui. Assim, ter muitos amigos pode trazer ruína para você. Então a conclusão é o quê? Não vou ter amigo para não arriscar. Mas o versículo continua e ele diz: mas há amigo mais chegado que um irmão. Ele está dizendo que os relacionamentos de amizade, eles podem ser tão poderosos que eles transcendem os laços de sangue. J.C. Ryle, que foi um pregador, um bispo da igreja anglicana, pregou um sermão sobre amizade, no qual ele disse o seguinte: este mundo está cheio de tristeza
porque está cheio de pecado. É um lugar escuro, é um lugar solitário, é um lugar decepcionante. O raio de sol mais brilhante é um amigo. A amizade reduz pela metade os nossos problemas e duplica as nossas alegrias. J.C. Ryle foi um cara que, com certeza, precisou contar muito com a amizade. Ele se casou, teve filhos e ficou viúvo 3 vezes. Aí desistiu, né? Assim, não dá mais. Se eu casar de novo e ficar com mais filho, não sei o que eu vou fazer. Então, com certeza, assim como mães solteiras, assim como pessoas que perdem o seu cônjuge, assim como pessoas que passam por alguma situação traumática, onde elas se veem sozinhas diante de desafios muito grandes da vida. Esse foi um homem que provavelmente precisou muito de amizade. Agora, existe um preço para a amizade. Eu vi esses dias um tweet, né, algo que foi publicado no Twitter, em que um irmão que havia recentemente entrado para o ministério pastoral disse o seguinte: não mentiram para mim sobre a solidão pastoral. E é um cara que eu não conheço pessoalmente, mas eu acredito que seja alguém de Deus e tal, pelo que eu já ouvi. E, cara, as respostas foram, na verdade, as coisas que mais me surpreenderam. Inclusive vindas de pessoas que eu conheço, que eu sei que são pessoas sérias, que eu sei que são pessoas de Deus, que eu respeito. Mas que aconselharam dizendo basicamente assim: olha, a solidão pastoral é uma realidade. Porque toda vez que você estiver com os irmãos, vai haver ali um pensamento de que você está ali com eles, porque você é o pastor. Então, de alguma forma, aquelas pessoas estão pagando para você estar ali. Eu não estou inventando, não, tá? É isso que foi dito. E eu vi esse e outros comentários basicamente dizendo, assim, todo mundo em coro falando que, de fato, ser pastor é uma profissão, é uma carreira solitária. Você vai ser alguém que não vai ter amigos. Você vai ser alguém que vai ter que recorrer para outras fontes para eliminar essa solidão. Você vai precisar se voltar somente para a sua família, porque só na sua família você vai ter um ambiente de confiança. Você vai precisar se voltar para amigos fora da sua igreja local. Você vai precisar se voltar para jogos online. Eu não estou inventando nada, não. E, cara, eu vi aquilo ali e eu fiquei... Cara, isso não tem nada a ver com a minha experiência de vida, nem com aquilo que eu creio. Eu não me sinto sendo pago para ser amigo de alguém. Eu não me sinto sozinho e sem pessoas próximas. Cara, a realidade é que eu tenho muitos amigos. A realidade é que eu tenho muitas pessoas com as quais eu posso contar. Sejam os irmãos que estão aqui no presbitério comigo, sejam outros aqui entre vocês que são membros da igreja, que são próximos de mim, seja outros irmãos que estão lá em Montemor e em outros lugares do Brasil. A questão é que, assim, eu tenho vários amigos. Eu não me sinto sozinho, solitário, isolado. Eu não sinto que eu preciso sustentar uma imagem. Eu não sinto que eu tenho falta de pessoas na minha vida. Pessoas que me conhecem, pessoas que têm liberdade para falar comigo, pessoas com as quais eu tenho liberdade para falar qualquer coisa. Mas existe um profundo problema na ideia que nós criamos a respeito de amizade, ministério e vida cristã. Eu sei de amigos que ouviram
quando eles foram ordenados para ministérios específicos em outras denominações, em que alguém chegou para eles e falou: olha, a partir de agora, você não pode falar dos seus problemas para os membros da igreja. Olha, a partir de agora, não tenha amigos, porque isso vai ser uma fraqueza para você. Eu sei de pessoas que, ao entrarem para o ministério, ouviram isso. Mas eu sei também que eu não teria a mínima condição de estar aqui hoje, de seguir com aquilo que Deus me chamou para fazer, se eu não tivesse pessoas ao meu lado. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que essas pessoas. Pelo contrário, eu estou dizendo que eu sou muito pior. Eu estou dizendo que eu sou muito mais fraco, porque eu não teria a fibra necessária para empreender essa jornada sozinho. Eu já teria desistido, eu já teria caído, eu já teria desistido de tudo, talvez até da própria vida, se eu não tivesse pessoas que podem entrar nesse lugar tão perigoso junto comigo, que é a minha mente, que é o meu coração, que é a jornada na qual eu estou, que vai muito além da minha capacidade, mas com a qual eu conto com a graça de Deus, que muitas vezes é ministrado ao meu coração através das pessoas que Ele colocou ao meu lado. Um dos problemas da amizade pastoral é que muitos pastores, eles olham para algo que Jesus falou e aplicam a eles mesmos, de forma totalmente equivocada. Alguns pastores, eles pegam as palavras de Jesus e eles dizem o seguinte para os irmãos da igreja: vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Essa é a base para ser amigo do pastor. Você é meu amigo se fizer o que eu mando. E, gente, tá certo que a gente é chamado para imitar Jesus, a gente é chamado para se tornar parecido com Ele. Mas tem uma hora que tem limite. Entendeu? Tem limite. Por quê? Porque Jesus é Deus e eu não sou. Jesus é o pastor perfeito. Eu sou o que vocês conseguiram arrumar. Então, quando Jesus fala a respeito da relação dele com os discípulos, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. E mais na frente dizendo, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Jesus está falando sobre a realidade de que, primeiro, ele, ainda que ele estivesse ali tendo amizade com os discípulos, ele era o Senhor sobre todas as coisas, o Deus que criou tudo, aquele por meio do qual tudo que foi feito se fez. Por outro lado, ele disse assim, olha, eu não chamo mais vocês de servos. Percebe a evolução aqui? Porque um servo é aquele que faz aquilo que é ordenado. Jesus falou, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Então, os discípulos serviram a Jesus, submeteram a Jesus, mas chegou uma hora que ele falou assim, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque eu posso falar tudo com vocês. Eu posso abrir o meu coração para vocês. Então, essa parte aqui de ser amigo quando faz o que manda, isso daqui não cabe a nós falar para ninguém. Mas essa parte aqui de falar, agora você é meu amigo, é exatamente o alvo do discipulado cristão. Quando a gente fala de um indivíduo discipular outro, o objetivo desse discipulado é, como o Escher Intrater fala no livro Relacionamento de Aliança, você cultivar um amigo espiritual. Cultivar um amigo espiritual significa que um indivíduo chegou e ele é menos maduro que você, mas você cria um relacionamento de amizade e de influência com aquela pessoa que faz com que ela amadureça. E a partir do momento que ela amadurece, não é mais seu discípulo, é seu amigo, é seu companheiro, é alguém com quem você pode compartilhar a sua vida e a sua jornada. Tem gente que fala assim, eu sou discípulo de fulano,
há 15 anos, fulano fez um péssimo trabalho. Péssimo, porque ele, 15 anos, e ele não conseguiu fazer você amadurecer para deixar de ser o discípulo de fulano e passar a ser o amigo de fulano. Está certo que Jesus fez rápido. Jesus fez em 3 anos e meio. Mas, cara, mais do que o triplo. E o cara ainda não cresceu. O cara ainda não amadureceu. O cara ainda é dependente de você. Isso não é discipulado de verdade. Você não é discipulado. Você não é discípulo. Você é, sei lá o quê. Escudeiro. Estagiário. Assim, nós deveríamos, quando pessoas andam conosco, que têm menos maturidade do que nós, essas pessoas deveriam amadurecer. E se você não está vendo esse amadurecimento nas pessoas que andam próximo de você, isso é sinal de que ou você está fazendo isso com uma mentalidade errada, ou você não tem maturidade. Porque fazer discípulos tem a ver com cultivar amigos. Um outro autor, chamado Hugh Black, diz: temos poucas amizades, porque não estamos dispostos a pagar o preço da amizade. O segredo da amizade é apenas o segredo de toda a bênção espiritual. A maneira de obter é doar. Quando você se doa, quando você se gasta, é aí que você recebe. É aí que você cresce. Às vezes, a nossa falta de amigos tem a ver simplesmente com o fato de que nós não estamos dispostos a pagar o preço pela amizade. Quando eu falo pagar o preço pela amizade, gente, eu não estou falando de grandes sacrifícios, não. Não estou falando de você, não, vou vender tudo que eu tenho, morar na rua, para poder pagar a dívida do meu amigo. Não, não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é, cara, eu vou gastar meu tempo, meu dinheiro e minha energia para estar próximo dessa pessoa. Eu vou investir. Eu vou estar junto. Pode ser que você fale assim, mas é porque sou sempre eu que invisto, sempre a iniciativa é minha. Tá, mas assim, se você quer uma sociedade, começa uma empresa, não tenta ter amigo. Se você vai contabilizar, assim, eu já gastei tanto aqui, agora é a sua vez. Porque, como amigos, nós temos debilidades. Eu tenho amigos que, se eu não procurar eles nunca vão me procurar. Nunca. Mas por quê? Porque eles têm probleminha na cabeça. Mas eu tenho também. E eu sei em quais áreas que eu tenho. Mas dentro da nossa amizade, eu sei que esse ponto eu consigo suprir da necessidade que ele tem. Porque eu sei que, assim, a minha ação de ir até esse meu amigo não tem a ver com suprir somente uma necessidade minha de amizade, mas tem a ver com suprir uma necessidade dele, que ele não consegue. Assim como esse amigo, em outros momentos, supre necessidades que eu tenho, debilidades que eu tenho, mas que ele consegue me ajudar. Então a gente fica numa picuinha de ficar assim, não, mas é porque eu estou saindo na desvantagem. Sério? Você está sofrendo prejuízo. Que dó. Que pena. Nossa, gente. Se pelo menos assim, né, você fizesse parte
de um povo, de uma comunidade que segue alguém que deu um exemplo de sofrer prejuízo para poder gerar amigos, aí até faria sentido. Se houvesse alguém que tivesse sofrido um grave prejuízo para tornar você amigo dele, aí até faria sentido você ter que sacrificar alguma coisa por causa das suas amizades. Mas se você não faz parte de algo do tipo, realmente não faz sentido nenhum você sair prejudicado. Não faz sentido nenhum você sair na desvantagem. Não faz sentido nenhum você perder. Agora, se você fosse alguém que é discípulo de um homem que abandonou a glória e a riqueza e o poder para viver uma vida de prejuízo, para que ele pudesse conquistar o seu coração, aí faria sentido você se sacrificar pelos seus amigos. Gente, para finalizar, quando eu falo que eu vou finalizar, eu finalizo, tá? Só para você saber. Tim Keller diz o seguinte, que toda a história da redenção, em certo sentido, é um ato gigante e cósmico de amizade. Jesus ficou conhecido, e assim, foi um apelido pejorativo que deram para ele, mas Jesus ficou conhecido como aquele que era amigo de pecadores. Mas esse título que Jesus recebeu, ainda que tenha sido dado a ele com uma intenção pejorativa, eu tenho certeza que ele usa com todo orgulho. Com todo orgulho. Porque Jesus, de fato, veio para ser amigo de pecadores. Jesus, de fato, veio para fazer amizade com aqueles que não o merecem. Com aqueles que o rejeitariam se não fosse a graça e o poder dele para convencer o nosso coração do nosso pecado. Jesus exibe com orgulho o seu título de amigo dos pecadores. E é exatamente pelo fato de Jesus ser esse amigo dos pecadores que ele é aquele que tem condições de nos tornar amigos melhores. Gente, nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos cheios de defeitos e pecados e intenções erradas. Mas Jesus não liga para isso. E ele se torna o nosso amigo. E é exatamente na amizade dele que nós encontramos a graça de Deus para que nós nos tornemos amigos melhores. É exatamente aí. Ele não está querendo que nós fiquemos fingindo que nós não temos problemas e defeitos e pecados, mas o que ele quer é que nós nos lancemos na jornada de nos tornarmos amigos como Jesus é nosso amigo. Em 1 João 4, 10 a 11 diz: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Você pode talvez olhar para a sua vida e pensar: eu não tenho pagado o preço necessário para cultivar amigos. Eu tenho sido um péssimo amigo. Eu não tenho sido alguém que supre os meus amigos. Eu não tenho sido alguém que se sacrifica em prol das minhas amizades. Eu tenho sido alguém que fica assim contabilizando o quanto que eu fiz para poder ver o quanto que a pessoa fez. E isso está fazendo com que eu me sinta solitário. Jesus não tem problema nenhum com isso. Porque independente dos seus defeitos, independente da sua falta, até mesmo como amigo de Jesus, talvez você pense assim: cara, eu não tenho buscado a Deus, eu não tenho tido comunhão com Deus, eu tenho priorizado outras coisas, eu tenho sido um mau amigo de Jesus. Isso não muda como Jesus se sente a seu respeito.
E o fato de isso não mudar como ele se sente a seu respeito, significa que o amor e a amizade de Jesus querem quebrar as barreiras do seu coração, para que através de receber o amor dele, você seja transformado e você se torne um amigo como Jesus.